Olá a todos, eu me chamo Robertson, sou estudante de Engenharia de Produção e vou apresentar para vocês o uso de algoritmos de classificação Support Vector Machine para a classificação de cultura solo em nível de pixel, comparação dos diferentes parâmetros e desempenho dos dados RGB e HSL. Os integrantes do grupo são Gustavo, o professor Scherfes e a professora Michele. O combate a plantas daninhas em plantações, na forma que é realizado atualmente, geram vários impactos à natureza. Aqui nessa imagem podemos ver como que é uma pulverização em plantas. Ela acaba pulverizando tanto a planta como a cultura por causa da névoa. Essa outra figura que nós vemos é uma pulverização aérea. A névoa que ela gera, ela acaba indo mais longe do que a própria plantação. Isso pode chegar até em rios. Como alternativa a tal aplicação, surgem algoritmos de classificação e tecnologias, como robôs para poder identificar o que é planta daninha e o que é vegetação, ou o que é o solo. Então, você consegue fazer uma aplicação mais pontual, não tendo tanto impacto ambiental. O presente trabalho tem como objetivo aplicar o algoritmo SVM em conjunto com o software Weka para ver o desempenho de classificação entre cultura e solo. Para falar um pouquinho melhor, uma imagem é composta por vários pontos. Cada ponto da imagem se chama pixel. E esse pixel ele tem 3 informações, RGB, que significa vermelho, verde e azul, que corresponde à cor da imagem. O computador é muito difícil ele conseguir identificar. Então nós usamos esses algoritmos para poder identificar e filtrar, saber exatamente o que é que é solo no caso, e o que é cultura. No lado da direita nós podemos observar a imagem HSL e a imagem diferenciando o que é o ponto preto, no caso é o solo, e os brancos são a cultura. Nessa imagem podemos ver um exemplo de classificação de pixels, né? Nós estávamos procurando na imagem essa informação, uma faixa de informação que tenha 201, 234, 145, o vermelho, verde e azul, que significa a cultura. E essa outra informação que vocês estão vendo, 34, 73, 218, é o solo. O algoritmo Support Vector Machine é um algoritmo de classificação ou regressão em que se define o hiperplano que melhor separe linearmente os dados. Conforme podemos observar aqui na figura 5, é possível que haja mais de um hiperplano capaz de separar linearmente os dados. Porém, o objetivo do SVM é definir o hiperplano de forma que haja a maior margem entre o hiperplano classificador e os vetores de suporte. Conforme podemos observar, o hiperplano definido pela direção 1 gera uma margem pequena entre o hiperplano classificador e os vetores de suporte, que são os pontos mais próximos, sendo o hiperplano classificador definido pela direção 2 o mais adequado nesse caso, portanto. Seguindo para a metodologia, inicialmente foi realizada a seleção das áreas de interesse da imagem de forma que todos os pixels presentes nela tivessem sua classe conhecida. Foi realizada a extração dos valores RGB do pixel e a transformação dos valores RGB em HSL, para que pudesse ser realizada a comparação entre esses valores. Foi necessário também a realização do pré-processamento de dados para que eles estivessem adequados à aplicação do Weka. Foi realizada a plotagem dos dados no espaço R3 para que fosse possível uma análise visual intuitiva dos dados. E em seguida foi realizado o treinamento do algoritmo SVM utilizando o Weka. Por fim, foi realizado o teste e a validação do classificador utilizando a validação cruzada e a análise dos resultados obtidos. As primeiras aplicações foram realizadas utilizando o parâmetro C igual a 1 e as variações ocorreram somente na função kernel utilizada e os valores do pixel RGB ou HSL. Conforme podemos observar, todos os resultados obtiveram foram satisfatórios, indo de 97,92% a 99,56%, sendo a kernel polinomial de grau 2, que obteve melhor desempenho tanto nos dados RGB como nos dados HSL. E, por fim, podemos concluir que não há necessidade da transformação dos dados RGB em HSL e o kernel polinomial de grau 2 apresenta melhor desempenho na classificação.